Louvamos, Pai, o teu nome, tu és santo, poderoso, glorioso. Nos alegramos, Deus, no Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos proporciona de conhecimento, de entendimento, de discernimento, de profundidade, de relacionamento, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Nós vamos viver, Senhor. Nós cremos, Deus, no teu amor que é infinito, no teu amor que é incomparável, ó Deus, do teu amor que é insondável, mas sabemos que por ele somos assistidos, somos sustentados e somos direcionados. Toma-nos, Pai, pelas mãos em nome de Jesus, nos dá, meu Senhor, a direção pelo teu Espírito e que tudo, Senhor, seja para o engrandecimento do teu nome. Nada, meu Senhor, voltado para o homem, a não ser, Deus, aquilo que vem de ti e como proposta do teu coração, derramado em amor sobre nós, nós desfrutaremos. Mas não temos absolutamente parte em nada, Senhor, no que diz respeito à honra e à glória, porque honra e glória são para ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Deus, limpa essa casinha que está dentro de nós, chamada coração. Tira, meu Senhor, qualquer tipo, Pai, ó Deus, de ruído, meu Senhor, do ponto de vista daquilo que nós ouvimos, ruído do ponto de vista daquilo que nós pensamos, ruído do ponto de vista, Pai, das experiências anteriores que nos levaram a crenças e convicções que muitas vezes querem nos tirar da rota da verdade do Evangelho. E que tudo, Senhor, possa apontar para o teu santo nome. Todas as coisas, Deus, declarem o teu santo nome, porque santo é o Senhor. Muito obrigado, querido Deus, assim nós já te agradecemos, meu Senhor, por essa jornada tão linda que o Senhor nos preparou ao longo de 4 semanas, de 4 domingos, e chegamos, Senhor, ao desfecho, chegamos, Senhor, ó Deus, à conclusão, ao fechamento, Pai, de todo o entendimento que o Senhor nos trouxe desde o culto da virada, Pai. Resposta ao que clama. Ó Deus, sequenciados por 4 domingos, para que nós pudéssemos, Senhor, aprofundar e dissecar a respeito do que o Senhor espera de nós, ao longo, Senhor, de cada um desses 12 meses, nos aproximando agora do mês de fevereiro, Pai, e os próximos 11 meses, certamente, estaremos ainda mais preparados. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura do texto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você em nome de Jesus, tá? É com muita alegria que a gente pode se reunir nessa manhã e pode glorificar a Deus e pode desfrutar da presença dEle. Então quero compartilhar o texto com os irmãos que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Enquanto você abre o texto, quero lembrar os irmãos que nessa 4ª semana, nesse 4º domingo, considerando todos os outros 3 que nós já tivemos a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus nos trouxe como direção, falamos no primeiro domingo onde tudo começa, falando sobretudo da importância e do sentido do clamor, falamos da âncora da alma, o que a nossa alma almeja, o que a gente deseja, o que nos leva ao desfrute de tudo que Deus tem para nós. Falávamos no domingo passado sobre a esperança que sustenta e agora nós chegamos à 4ª e última mensagem dessa série, desde o culto da virada, em que falávamos sobre a resposta ao que clama, entendendo aquilo que Deus nos trouxe para nós na comunidade profética Árvore da Vida para o ano de 2026. E o texto, a base dessa mensagem está nesse texto de 2 Coríntios 3, 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Pode se sentar. Agora que você entendeu, através desse versículo, que Deus traz ao seu coração, nós vamos falar nesta 4ª mensagem da série, da postura à resposta. Da postura à resposta. Vamos chegando ao final dessas 4 edições, desses 4 domingos, desde o culto da virada, entendendo que esse é o ano da resposta de Deus,
Mas Deus não responde de qualquer jeito, as coisas não acontecem de qualquer forma, porque relacionamento nenhum é feito de qualquer maneira, mas é feito com primor, é feito com dedicação, é feito com base em princípios. E nessas 4 semanas nós estamos falando muito a respeito desses princípios e o que nos conduz, o que afunila a nossa posição, a nossa condição, postura para que a gente possa usufruir das respostas de Deus. Então, fundamentalmente, nesse final de série, dessas 4 semanas, desses 4 domingos, a mensagem está direcionada para falar de uma nova postura para que realmente a gente possa desfrutar da resposta de Deus. Tem uma nova postura para que a gente possa usufruir e desfrutar de uma resposta de Deus. E trazendo o sentido desse versículo, eu quero voltar nesse versículo de 2 Coríntios 3,18 para pontuar algo importante e que está nas entrelinhas do texto. Mas todos nós com o rosto descoberto. Diga comigo, rosto descoberto. Se a Bíblia está falando de um rosto descoberto, é porque existe um rosto encoberto. Se tem rosto descoberto, é porque tem rosto encoberto. Mas antes que eu possa falar do rosto encoberto, eu vou fechar esse texto, eu vou complementar esse texto para fundamentar o que está destinado a acontecer com alguém que está com o rosto descoberto. O rosto descoberto, segundo o texto de 2 Coríntios 3,18, diz que com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Resumindo, nós temos um rosto descoberto, nós refletimos a glória de Deus como um espelho e é dessa forma que nós somos transformados de glória em glória, porque isso é feito como obra do Espírito de Deus. Eu não sei se você já entendeu o sentido desse versículo, mas ele traz a certeza de que o rosto descoberto faz com que a gente possa espelhar a glória de Deus. Isso é feito pelo Espírito de Deus, não é feito pelo homem. Guarda isso. O rosto descoberto nos leva ao espelhamento da glória de Deus, essa mesma glória que nos transforma de glória em glória, nos transforma, e essa é uma obra feita pelo Espírito de Deus. Está ficando mais fácil entender desse jeito? Então, rosto descoberto, Deus espelha, a glória dele se manifesta em minha vida, e o Espírito de Deus vai me alimentando ou retroalimentando para dizer, é dessa forma, faz desse jeito, continua desse jeito, opa, corrige aqui, volta para a rota novamente. Entende isso? Eu não sei se para você é um entendimento claro, se ainda não eu quero trazer essa certeza, essa convicção para você, que a proposta de Deus descubra o seu rosto. Porque cada vez mais que o seu rosto está descoberto, mais nítida é a imagem de Deus sobre a sua vida. E sendo nítida a imagem de Deus sobre a sua vida, você não vai viver mais segundo você mesmo. Pelo Espírito de Deus, como obra do Espírito de Deus, ele vai transformar você. Veja que a gente começa falando de rosto descoberto que depende do homem, e a gente termina o texto falando de transformação que depende do Espírito. A gente começa, então, por uma atitude, daí a razão da mensagem está direcionada para o da postura à resposta. A gente quer bem isso, né? A gente quer resposta de Deus, mas a gente não se cobra pela nossa postura. Nós temos por hábito cobrar muito respostas de Deus. Deus, quando o Senhor vai me responder? Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Deus, quando é que vai acontecer tal coisa? A gente tem um hábito natural de questionar e cobrar Deus por todas as coisas. A gente está querendo a resposta, mas Deus está cobrando a postura. Deus está cobrando a postura. Então, o da postura à resposta está encaixado literalmente nesse texto que fala de uma posição, de uma postura em que a gente descobre o rosto e deixa que o espelho de Deus, esse espelhamento de Deus se manifeste em nós, e aí nós seremos transformados de glória em glória, porque é uma obra do Espírito de Deus. Eu enfatizei tanto a questão de descobrir o rosto, de estar descoberto. Então, Bispo Cláudio, me traz um contraponto bíblico que fala de rosto encoberto, pois eu trago para você Isaías 59:2. O texto de Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
Preste atenção na parte final do versículo. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. O texto finaliza dizendo, encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Em outras palavras, o texto está dizendo que tem alguma coisa que faz uma barreira, que gera uma máscara, que cria uma máscara e que isso impede que Deus nos ouça. Ou seja, se Deus não ouve, como que a gente vai cobrar resposta? Se Deus não tem conexão direta, ou nós não temos conexão direta com Deus, porque existe um obstáculo, existe uma barreira, como nós vamos esperar respostas de Deus? Isso é para que a gente possa meditar a respeito de uma coisa que é importante. Tem momentos, circunstâncias da vida que a gente vai entender que isso diz respeito ao tempo de Deus. Aliás, isso é muito comum até nos nossos bordões clássicos, né, da vida evangélica, de esperar o tempo de Deus. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus. O tempo do sim, o tempo do não, o tempo do espere. Mas a questão é, até que ponto isso está dentro do tempo de Deus? Ou até que ponto isso diz respeito a uma postura inadequada da nossa parte que está impedindo Deus de responder? Então o texto de Isaías 59 fala de que existe sim um obstáculo, uma máscara, existe uma película que impede que Deus possa nos ouvir, e essa barreira, esse obstáculo, ele impede que a glória de Deus seja espelhada em nós. O que significa dizer, em outras palavras, e para fechar essa parte introdutória, é que Deus realmente espera que a gente tenha uma posição. E de acordo com a nossa posição, a gente vai começar a perceber as respostas de Deus. Respostas em que sentido, em que contexto? No contexto de que Deus, eu entendo que Deus nunca deixou de falar com a humanidade. Quando você vê a Bíblia falando que houve um tempo ali do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento em que se defende muito a ideia de que Deus não falou mais, não é que Deus não falou, eu entendo que as pessoas deixaram de ouvir. Eu entendo que Deus nunca se fechou, Deus nunca bloqueou o relacionamento desde a criação. Deus abriu o caminho e permitiu uma conexão de relacionamento com o homem. E nós vivemos por escolhas. Daí a razão da postura para que a gente possa ter a resposta como colheita de uma semeadura que nós mesmos fazemos. Deus responde segundo aquilo que a gente semeia. Se a semeadura é uma semeadura onde se alimenta uma prática pecaminosa, então está posto o obstáculo, está posta a barreira que impede que Deus possa nos ouvir. Como que a gente vai ter alguma resposta? Como que a gente vai ter discernimento se existe uma barreira, se existe um impeditivo para que a glória de Deus se manifeste e seja espelhada em mim e eu possa decodificar o que Deus quer dizer? Como eu vou ter discernimento espiritual para compreender aquilo que Deus está falando e que para o meu conforto eu vou dizer que é Deus que se calou sobre a humanidade? Aí a gente vai ter que gerar essa rotina, essa prática de uma autovigilância, que aliás é uma recomendação bíblica, vigiai e orai. A Bíblia chama atenção para que a gente que está de pé, a gente se cuide para que não caia. Ou seja, nós estamos suscetíveis em todo o tempo à queda, irmão. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Tolo é aquele que acha que é um crentão, que é um super crente. Esse aí está fadado a tropeço, porque é mesmo aquele que se acha um super crente, ele está alimentando uma soberba, ele está alimentando uma prepotência espiritual de tal modo que ele chega até a achar que pelo seu próprio entendimento, pela sua própria suposta profundidade, ele está seguro. Mas a Bíblia diz que nós estamos seguros em Deus. Cada vez que eu dependo de Deus, eu estou seguro em Deus. Eu preciso dele todos os dias. Por mais vida de intimidade e profundidade que você tenha com Deus. Aliás, se você tem essa vida de intimidade e profundidade com Deus, talvez seja até desnecessário eu falar o que eu estou falando. Talvez seja redundante. Pela profundidade e intimidade que você tem com Deus, você sabe que precisa dele todos os dias. Não dá para a gente se valer do dia de ontem, que foi uma bênção na presença de Deus, para a gente garantir o dia de amanhã. Eu preciso estar lúcido, eu preciso alimentar essa manutenção de relacionamento todos os dias, porque a porta que se abriu ontem, talvez não seja a porta que se abra amanhã. Talvez a resposta entendida e percebida ontem, talvez não seja a resposta a se receber amanhã.
A gente não vai precisar ir longe para poder identificar que outros tantos nomes bíblicos relacionados nas Escrituras pontuam homens a quem nós reputamos um caráter ilibado, mas que tropeçaram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou. Elias, o homem levado a 850 profetas de deuses pagãos, tropeçou. Quando passou a viver a tensão emocional da perseguição que ele estava sofrendo por Jezabel. Nós vamos ver que Saul foi o primeiro rei escolhido e Deus se alegrava da postura de Saul, até o momento que Saul também se voltou contra Deus em suas escolhas, suas práticas, suas atitudes. Para cada uma dessas pessoas, o apóstolo Paulo, uma referência do Novo Testamento, ele volta para dentro dele mesmo, para se colocar diante de Deus como alguém passível de erro e alguém que precisava da direção de Deus em todo o tempo. Por que nós não precisamos de vigilância, irmão? Por que a gente não vai vigiar? Por que a gente não vai estar com os olhos abertos para dizer, Senhor, ontem passou, fechou-se um ciclo e hoje eu estou de pé, Pai, para manter relacionamento, para me encher do Senhor, para ser espelho de Deus e a Tua glória se manifestar em mim e eu continuar vivendo a mesma coisa que em intensidade e profundidade eu vivi no dia de ontem. A gente pode viver essa profundidade de relacionamento todos os dias, basta que a gente deseje, basta que a gente queira. O que não significa dizer que o pecado não vai te rondar, que o pecado não vai te cercar. E esse texto de Isaías 59, versículo 2, está muito claro que a barreira do pecado impede o relacionamento profundo com Deus. A barreira gerada pelo pecado, ela gera a separação entre aquilo que Deus tem para nós, desmancha, desmantela o propósito, não em sua raiz, não no seu plano original, mas por decisão do homem não viver e não cumprir isso, exatamente pelo fato da nossa escolha estar voltada para o pecado, o que significa dizer que esse é um resultado natural de quem decide-se pela rebelião. E Deus não opera na rebelião, Deus não opera na rebeldia, senão o operar de Deus pelo arrependimento. O que é a história do homem, a história decaída do homem, senão o homem criado segundo a vontade de Deus, o homem pecando e se abrindo a porta da graça mediante arrependimento. O que é a porta da graça aberta? É a oportunidade do homem retomar o plano original de Deus, mas para isso ele precisa olhar para dentro de si e dizer, poxa, Deus, eu falhei. Deus, eu errei. E não tem nada mais precioso aos olhos de Deus do que um pecador que se arrepende. Não tem absolutamente mais nada que Deus se alegre mais do que um pecador que se arrepende. Por duas razões. Você desonra Satanás. Você descredibiliza Satanás. E você honra a Deus. Você só se arrepende em reconhecimento das suas fraquezas e debilidades, fazendo a escolha de honrar a Deus, porque você mostra toda a sua fraqueza, toda a sua fragilidade. Com isso você honra a Deus e você destrona Satanás. Você destrona Satanás. Mas bispo, como é que eu posso viver então? A gente está falando da resposta ao que clama, começamos falando do clamor, a importância do clamor. Isso é muito importante porque nós pontuamos o clamor como a expressão da dependência máxima do homem em relação a Deus. Demonstramos que o clamor é a expressão da dependência máxima do homem em relação a Deus. Porque o clamor não é uma petição como quem abre um processo na justiça, espera que o juiz julgue a causa e traga ali o veredito. O clamor é a expressão de uma insuficiência humana, de uma incapacidade humana, e que isso não pode estar restrito a circunstâncias onde de fato a incapacidade ou a impotência do homem não o permite chegar onde ele quer. O clamor precisa participar dos momentos mais naturais e mais comuns da vida. Você pode estar a um palmo do prato de comida que você já tem na mão, mas isso não te impede de clamar a Deus, mostrando que pela sua insuficiência de gerar aquele alimento que tem no seu prato, pelo menos é assim que eu enxergo, e pelo menos é dessa forma que eu apresento a Deus em minhas orações, é a gratidão ao Senhor, porque aquela comida eu não botei uma semente na terra para ter aquele grão no meu prato.
O pedaço de carne que cai no teu prato, você não teve o mínimo esforço de cuidar daquele animal que foi tratado ao longo do tempo para que depois ele caísse no seu prato. Mas até nisso, você consegue clamar a Deus, porque o clamor expressa a sua insuficiência, a sua incapacidade, para reconhecer que tudo aquilo que você tem não foi por esforço próprio, não foi pelo seu próprio mérito, não foi pelo seu braço, mas foi pelo amor, misericórdia e graça. Amor, misericórdia e graça. A Bíblia, quando ela fala em Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, e eu quero pontuar com grande importância exatamente o que esse versículo diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu não sei se você nota, mas o texto, o versículo, ele traz um senso de mudança comportamental. Então vocês vão passar a orar a mim. Se vão passar a orar a mim, é porque estava faltando oração para alguém que estava naquele lugar. É ou não? Então vocês vão passar a orar a mim. Em outras palavras, vamos fazer um recorte de tempo. Até hoje, vocês estavam em déficit de oração. Mas agora vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vocês agora vão passar a orar a mim. E como vocês vão passar a orar a mim, vão conversar comigo, eu agora vou ouvir vocês. O que Deus está ensinando para Israel? O que Deus nos ensina com isso? É que em muitas circunstâncias a gente olha assim para o passado e diz assim: não, a história é outra. Não, o momento é outro. Não, irmãos, a gente só está falando de gerações diferentes. Não, no passado ninguém trabalhava o tanto que eu trabalho. Meu Deus do céu. A gente acha que é a última, né, o último pedaço do queijo da goiaba. Não é? A gente acha que é a última cereja do bolo. E a gente precisa entender que a gente só está vivendo recortes diferentes da própria história, da civilização humana. Então as mesmas desculpas, eu fico imaginando assim: Deus, o Senhor já ouviu isso tantas vezes. As mesmas desculpas. Só muda porque hoje a gente tem celular, naquela época não tinha. Mas as desculpas são as mesmas. Eu não posso, eu tenho que cuidar disso, tenho que fazer aquilo. Estou atribulado, estou agoniado, estou desesperado, eu estou tantuado. E Deus espera relacionamento. Tudo é isso. Desde o princípio, o recado de Deus desde o princípio é relacionamento. O que levou o homem a ser destituído do jardim que Deus tinha preparado para ele é Deus dar uma casa para o homem e dizer assim: fica nessa casa, cuida, fiz para você essa casa. Quem quer ganhar uma casa aí? Quem quer casa? Maravilha, que beleza isso. Deus dá uma casa para o homem e diz assim: cuida da casa. Agora me obedece, me honra com a sua obediência. Aí fica nessa casa, viva nessa casa, desfrute dessa casa. Gente, casa é um negócio lindo. Ganhar casa, então, de graça. Aí Deus faz isso. O homem vai e desobedece. O princípio de Deus para permanência na casa era relacionamento. Isso faz sentido porque seria incompatível, incoerente existirem premissas, existirem princípios de relacionamento, de convivência para que estivesse na mesma casa e alguém dentro da casa não cumprir. Ou não é assim em qualquer uma das nossas casas? Já contei várias histórias da minha. Então, na minha infância, adolescência, nós tínhamos as regras da casa. As regras de quem limpa, quem lava, qual é o dia, qual é o momento, o que é que faz. Cada um já sabia suas tarefas, as regrinhas da casa. Imagina quando alguém diz assim: não, eu sou contra, eu não quero. Não, então você está fora das regras da casa. Fora das regras da casa. Sem entrar no mérito, porque para que a gente não saia da linha da mensagem, mas se você olhar a história do filho pródigo, sob um determinado ponto de vista, um determinado ângulo, você vai perceber que aquele que sai é como se ele dissesse: eu não quero mais viver as regras da casa. Fazendo análise unilateral, tá? É pontual. Só para que a gente possa refletir a respeito disso. Se eu não faço parte das regras de uma casa, eu não sou compatível com aquela casa, nem com aqueles que moram nela. O que é que Deus faz com Adão e Eva? Sai do jardim. Incompatibilidade.
O texto diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa parte do texto, Deus fala com Israel, como que falando para nós, em dizer: todas as vezes que vocês quiserem me buscar, vocês vão me achar, mas me busque direito. E isso reforça a minha convicção de que Deus nunca deixou de falar com o homem na terra. O homem deixou de procurá-lo. O homem deixou de se relacionar com ele. O homem deixou de se envolver com Deus. O homem deixou de ouvir a Deus e de esperar em Deus. Pela sua presunção, pelo que é peculiar do ser humano, nós achamos que nós somos os caras. Eu faço, eu posso, eu vou não sei o quê. Você não precisa ir longe, mas qualquer rede social que você abre, você vai ver um monte de gente cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia de eu mesmo. E em tudo nós precisamos de Deus, em todas as coisas. Por isso que desde a nossa postura, nós criamos uma trilha, nós criamos um caminho onde Deus vai nos proporcionar compreender a resposta. E tudo vai começar nesse posicionamento. Tudo vai começar nessa postura, tudo vai começar na forma como nós alimentamos a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Salmos 34, 6, clamou este aflito, o Senhor o ouviu, o livrou de todas as suas tribulações. O que é essa passagem senão um reforço reiterado de que Deus quer ouvir quem o procura? Eu preciso encontrar as respostas e eu não vou poder colocar na conta de Deus as respostas que eu ainda não tenho, se eu não tenho discernimento ou capacidade espiritual para compreender, para fazer a leitura de onde eu estou. E eu vou precisar saber onde é que eu estou. Eu percebo que Deus dá capacidade a todo mundo. Entregou a vida para Jesus, começou a ler a Bíblia, veio para o culto, todo mundo já está sabendo o que é certo e o que é errado. Será que Deus ainda não me abençoou porque eu sou novo na fé? Não. Será que Deus não está olhando para mim porque eu sou assim, assim, assado? Não. Porque para o recém-convertido e para o crente de muitos séculos, vai ser necessário cuidar de um princípio, de um pilar que fala de relacionamento e de intimidade com Deus. Deus quer um clamor sincero, irmão. Deus quer um relacionamento sincero. Não é a busca por ocasião, não é a busca circunstancial, mas é a busca pela rotina. É a busca de Deus mesmo quando você tem. E eu entendo que o melhor relacionamento, a melhor configuração de relacionamento é você buscá-lo mesmo quando você acha que não precisa. Se você precisa de um parâmetro para poder entender quando que você deve buscar Deus, imagine o momento que você está vivendo o auge da vida, está tudo indo muito bem, está tudo funcionando, o trabalho está uma lindeza só, a sua vida em todas as áreas, tudo está fluindo, está tudo acontecendo, que maravilha, que coisa linda, que coisa espetacular. Eu preciso de Deus. Quebrando aquela percepção de que buscar Deus é só no momento da aflição, né? Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Senhor, me abençoe, me abençoe. Senhor, Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha aflição. Reclina-te, Pai, do teu trono e me escuta. Não, Deus quer ouvir você dizer: Senhor, obrigado pela fartura dentro de casa. Senhor, obrigado pelo marido abençoado, obrigado pela esposa abençoada, pela família linda. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Você tem tanto motivo para agradecer, irmão. Tanto motivo para agradecer. Tudo que a gente faz, independente das realidades de cada pessoa, a gente tem motivo para agradecer. Por tudo. Todas as coisas. Então, viva esse relacionamento intencional, onde a oração é intencional. Ela não é uma oração circunstancial. Ela não é uma busca momentânea. Ela não é uma busca represada num determinado momento em que você se dá conta de que você não consegue fazer alguma coisa. Faça valer a importância do relacionamento.
Mostra para Deus qual é a intenção na manutenção do relacionamento. Você não está buscando a Deus para poder se beneficiar dele. Você está buscando a Deus porque você sabe quem ele é. Se você que é ser humano, já não se sentiria bem em alguém se aproximar de você só para ter o que você tem. Seria usurpar o que você teria, se aproveitar do que você já seria extremamente delicado, desonroso, desagradável. Imagina um relacionamento com Deus, onde as pessoas muitas vezes são condicionadas a buscarem ao Senhor pelo que Ele pode dar. Irmão, está passando por uma situação difícil, a doença é incurável, vai buscar Deus. Tonto, porque só buscou a Deus quando precisou. O Evangelho não alimenta relacionamentos circunstanciais ou pontuais. A palavra como um todo, ela aponta para um relacionamento baseado em sinceridade. Eu vou buscar Deus porque eu sei quem é Deus e eu preciso dele para todas as coisas na minha vida. Quem está entendendo? Diga amém. Precisamos de Deus para todas as coisas. Aí eu vou buscar esse relacionamento, eu vou buscar essa constância. A constância é fundamental. A gente fala muito na igreja, irmão, esteja nos cultos, venha nos cultos. Parece até, muitas vezes, que a gente está passando o pires, né? Parece que a gente está apresentando o evangelho numa gôndola de supermercado, naquela prateleira da promoção. Aquelas prateleiras que normalmente os mercados colocam logo na entrada, não é? Para a pessoa logo ver assim, a promoção de um determinado produto. Ou as pessoas estão encarando o evangelho como sendo Black Friday. É o dia da promoção. Deus está nos ensinando em toda a nossa jornada de vida a vivermos uma vida de constância. É essa constância que vai gerar vida. Por que a Bíblia fala em Tiago? A Bíblia fala, voz de ânimo dobre. Alimpai as suas mãos, purificai os vossos corações. Por que a Bíblia fala do ânimo dobre? Eu já falei tantas vezes aqui na igreja. Porque a pior coisa que pode existir é alguém vivendo altos e baixos no evangelho, irmão. Viver isso na vida, até entendo. Às vezes alguém que está ali, está bem no emprego, depois não está tão bem. Poxa, estou meio triste, não estou trabalhando feliz. Ou então, estou ganhando X, eu queria ganhar X, mais não sei quanto. Eu queria estar melhor. Eu até entendo que existem estações e momentos em todas as etapas da nossa vida. Mas com Deus, irmão, a gente não pode tratar da mesma forma, não pode botar no mesmo balaio, não pode estar no mesmo pacote. Relacionamento com Deus não pode ser de ânimo dobre. E eu quero contrariar todo esse discurso de que tudo na vida leva as pessoas a viverem altos e baixos. Eu entendo que relacionamento com Deus te leva para um patamar que você só sai se você quiser. E aí não é problema de Deus, é problema seu. Se é relacionamento com Deus de verdade e tem constância na presença, aí tenha certeza que você tem vida garantida, vida garantida, vida garantida, vida garantida. Mas se é para alguém que de repente, em outro tempo eu servia tanto a Deus, eu fazia com tanto amor, já não faço mais. Minha vida espiritual meio que desceu, né? A sua vida espiritual desceu. É porque talvez você nunca tenha tido um encontro de fato com Jesus, porque eu não me recordo de ter visto Paulo, um cara que perseguia a igreja, depois de ter encontrado Jesus, de viver altos e baixos. Ele apanhou um bocado, sofreu um bocado e permaneceu firme até o fim. Não dá para a gente viver desse luxo de dizer, estou vivendo um momento espiritual em descenso, estou vivendo um momento infeliz espiritual. Que negócio poético. Momento infeliz espiritual. João 15:4 é enfático. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem cuida do relacionamento? Diga eu. Bate aí no peito, diga eu. A gente precisa cuidar do relacionamento. Porque a gente sabe que da parte de Deus não falha. Ele não falha. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Como você não pode, como o ramo não produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim você também, se não estiver firmado na videira, também não pode dar fruto. Você não pode dar resultado se você não estiver firmado na videira. Então, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O convite é para continuidade, constância, frequência.
frequência. A gente não pode... a gente vê tanta coisa, irmão. Eu preciso de oração. Por quê? Porque amanhã eu vou fazer uma prova. Mas só por causa da prova, irmão? Só isso. Por que não pediu na semana passada, há 2 semanas atrás, há 1 mês? A oração é só por causa da prova. E às vezes o relacionamento com Deus é subjugado, é subdimensionado a uma condição de que ali se faz um rito mágico, né, um mantra ou qualquer coisa do tipo, como se a oração agora tivesse a garantia de levar alguém a ter o resultado que ela quer. Aí eu fico imaginando, alguém que pediu para orar pela prova deve pensar assim, agora, não sei nem se eu vou para o dia da prova, porque eu já estou passado mesmo. Não preciso nem ir mais. Por que eu vou fazer a prova? Já orou? Aí alguém assim, já está orado? Não é assim que Jesus já está orado? Então não preciso nem fazer a prova, já estou passado. É só esperar agora sair o nome lá de aprovado. Irmão, a gente precisa entender que relacionamento com Deus é para uma continuidade de vida, é para uma constância. E é essa constância que vai nos permitir ter discernimento e percepção de que tudo vai bem. Tiago 4,8 que eu falei, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Hebreus 11,6, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. O que é galardão? O que é galardão? Galardão, em linhas gerais, o galardão é o que as pessoas popularmente chamam de bênção. E Deus abençoa quem busca Ele. Mas é que as pessoas têm uma percepção equivocada do que é a bênção do Senhor quando busca. E por isso buscam a Ele para poder receberem a bênção. Isso faz com que muitas pessoas entrem na igreja dizendo, eu vim buscar a minha bênção. Eu não vim buscar o que já é meu. Se já é meu, não preciso vir buscar. Eu vim buscar Deus e ser grato a Ele por todas as coisas. E manter uma vida de continuidade, de relacionamento, de intimidade. Porque tudo aquilo que eu preciso, eu já tenho, porque Ele já me deu. Jesus conquistou na cruz. Ele não deixou isso particionado para que eu pudesse acessar. Entendo o tempo de Deus, entendo as fases que Deus proporciona ao homem, mas tudo aquilo que eu preciso, Ele já me deu. Eu não preciso vir buscar a bênção, eu preciso vir buscar a Deus. Eu preciso vir buscar a Deus. Agora, deixa que Ele cuida de abençoar a quem gera e alimenta o relacionamento, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Simplesmente isso diz respeito a uma vida saudável, uma vida de relacionamento saudável. E aí, como é que eu vou aplicar isso? O que é que eu vou fazer então nos meus dias de vida? O que é que eu devo fazer? Que prática eu devo alimentar? Aplica tempo, irmão. A gente acha tempo para tanta coisa. Tem tempo para tanta coisa. Aliás, tem tanto tempo que falta tempo. Muitas vezes quem paga a conta é o evangelho, o relacionamento com Deus, né? O evangelho no sentido do relacionamento com Deus. Dá para ir para a igreja? Não dá para ir para a igreja. Por quê? Porque tu faz um monte de coisa. Então um monte de coisa passou a ser mais importante do que estar em relacionamento com Deus. Então muda a tua agenda, irmão. Revisita a agenda. Alguma coisa vai ter que cair fora. Eu penso dessa forma, se tem alguma coisa que me impede de me relacionar com Deus, isso para mim já não está mais sendo bênção. Eu vou dizer, isso é profundo, isso é forte, e talvez isso seja compreendido por quem alimenta um nível de maturidade, de discernimento espiritual de alto nível, para entender que em algum momento da sua vida você vai ter que abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Mas você vai precisar estar numa prateleira muito elevada de relacionamento. Para que depois alguém não diga assim, não, mas espera aí, você vai abrir mão do emprego por causa disso? Esse pastor é maluco, ele está te orientando a fazer isso? Não, eu não faz nada pelo que eu estou te orientando, faz pelo que Deus te orientar. Porque se até nisso Deus te orientar a fazer, faça porque Ele está dizendo, e se Ele diz, Ele garante. Simples assim. O que é que te impede de você viver na presença de Deus e na profundidade que Ele espera que você viva? Alguma coisa precisa ser feita, irmão. Porque enquanto você tira Deus da sua agenda para colocar outra série de prioridades, você vai continuar dizendo para Ele que Ele é menos importante do que toda a lista que você fez. E cada um vai precisar se resolver na hora com Deus. Vai ser necessário cada um ter a lucidez para compreender todas as escolhas que ela mesma faz.
Fato é que Deus nos instrui a que a gente possa refrescar nossa mente no Espírito Santo. Refresca a mente no Espírito Santo, irmão. Porque eu vou dizer uma coisa, se você tem um hábito de estar na igreja de domingo a domingo, uma semana é até tempo demais para que alguma coisa mude a sua percepção de vida espiritual. Eu falo muito aqui na igreja, quantas vezes, depois de um dia intenso de trabalho, eu me refrigero em poder estar na igreja, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Às vezes eu chego aqui só os pedaços. Só os pedaços, já vem todo fatiado. Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de uma semana inteira de trabalho. Aí você diz assim, poxa, e talvez seja a leitura de algumas pessoas. Ah, não, estou desgastado, meu Deus, minha semana, misericórdia, Jesus da glória. Eu ainda vou para a igreja para trabalhar. É aqui que Deus está colando tudo, irmão. Os pedaços que vão ficando pela semana, Deus está colando tudo na igreja, irmão. Os problemas, as dores, as angústias, as dúvidas, tudo que a gente vive durante a semana, Deus começa a juntar tudo, Deus começa a limpar tudo, organizar tudo, é na igreja, no culto. Aí a gente tem uns cultos na igreja aqui, quarta e domingo. Aí você pensa assim, não, mas segunda e terça não foi tempo suficiente para poder me arrebentar. Mas foi. Tem dia que você chega em casa do trabalho, parece que você trabalhou um ano inteiro. Tem momentos que são assim. Assim, meu Deus do céu, eu pensei que eu estava trabalhando um dia. Não foi um dia, eu trabalhei aqui com o equivalente a um ano inteiro. Aí a pessoa enxerga que na igreja ela está tendo mais trabalho, vai desgastar mais. Não, é aqui que Deus vai recuperar, é aqui que Deus vai renovar as forças. Aqueles que esperam no Senhor, né, do texto de Isaías, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, aqueles que aplicam seus corações em confiar no Senhor, aí Deus começa a renovar as forças, Ele fortalece, você volta inteiro. Da postura à resposta. Da postura à resposta. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Refrigera a sua mente no Evangelho. Por isso que eu falei que em uma semana de trabalho, em um dia de trabalho, isso é tempo suficiente da sua mente ser manipulada de tal forma que se você não cuidar disso, você está dentro do sistema do mundo. Você está dentro do mundão. Aí a igreja faz o quê? Aquele tempo de relacionamento com Deus. Não é a igreja, é ao que a igreja se propõe fazer, relacionamento com Deus. E no tempo de relacionamento com Deus, Deus vai oxigenando, vai gerando vida, onde talvez você achasse que tivesse, mas já estava vivendo a aridez espiritual. Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Isso é Ezequiel 36, 26. E Deus está dizendo, eu vou colocar um espírito novo, vou colocar um coração novo, eu vou te renovar e renovo de coração. E espírito novo, isso decorre um relacionamento, é mediante relacionamento com Deus. Isaías 61, o Espírito do Senhor. Aliás, o texto de Isaías 61 diz exatamente qual é a sua identidade. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. O texto de Isaías 61 diz, Ele me enviou a restaurar os contritos de coração. Agora você acha que Deus envia alguém para restaurar quem não está restaurado? Deus vai curar quem não está curado? Deus vai enviar alguém para curar sem que esse esteja curado? Deus vai enviar alguém para libertar sem que esse esteja liberto? Deus aprimora, Deus aperfeiçoa, Deus capacita. Quantas vezes você já ouviu? Deus, Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Aí Ele aprimora, Ele aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa. Por isso, num tempo recente, se debateu com uma figura icônica de rede social aí do mundo gospel, o fato daquele adolescente estar falando sobre casamento sem ter sido casado. Ele vai falar de casamento, você nem vive o que é isso, nem sabe o que ele vai falar sobre isso. Deus aperfeiçoa, Deus não muda princípios. Deus não muda princípios. Moisés não assumiu o povo de Israel assim. Vai lá e assume.
Deus preparou Moisés, preparou Moisés, preparou Moisés. Enquanto Deus estava preparando Moisés, e Deus já usava Moisés, Deus já estava preparando Josué. Vai vir o próximo, bota Josué na esteira. Vai entrar na linha de produção. Prepara Josué, prepara Josué, prepara Josué, prepara Josué. Enquanto Josué estava lá, labuta, entrar na terra prometida e tal, Deus estava preparando o primeiro juiz, Otiniel. Aí ninguém ouve falar de Otiniel. Deus estava preparando, 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 Deus estava preparando. Não foi assim, ó, Josué, eu preciso conversar com você. Moisés partiu. Eu preciso agora que você assuma. Não foi. Otiniel, Josué partiu. Agora eu preciso que você assuma. Não, Deus foi preparando, capacitando. A gente precisa alimentar relacionamento com Deus, irmão. É isso que vai mudar nossa mente. É relacionamento com Deus. Por que tem tanta gente que você percebe que parece ser tosca em algum tipo de debate? Tem gente que e não é questão de liberdade de expressão, de opinião de cada um, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito que é uma região que me parece gerar um debate absurdo em determinado tipo de assunto. Como que alguém assume uma posição de que família não é importante? E alguém vai dizer assim, não, mas peraí, isso é ponto de vista, cada um tem direito de opinar. Tudo bem, no mundo democrático, as pessoas dizem o que querem, pensam o que acham. Mas é totalmente refutável, é um absurdo alguém enxergar a família como uma instituição imprópria para a construção da identidade de um ser humano. Todo ser humano começa a ser moldado dentro da sua casa, dentro da sua família. E alguém achar que é o Estado que tem que tomar conta. Você só é o agente reprodutor. O menino nasceu, não precisa nem mais buscar lá na maternidade do hospital. Já entrega para o Estado doutrinar ele. É assim? Não é. Não é. Quando Deus recebe Samuel, não recebe Samuel bebê não, irmão. Deus recebe Samuel já treinado em casa. Papai e mamãe ensinando. Samuelzinho, vem cá, meu filho. É assim, é desse jeito, é dessa forma. Agora está prontinho. Deus está aqui, ó. Ele é teu. Ele vai fazer a tua vontade. Mas a gente ensinou em casa. Já tem um menino que já está entendendo das coisas. Já tem meio caminho andado. Faz o que o Senhor quiser dele, Deus. Entende o quanto é importante relacionamento e o quanto esse relacionamento e profundidade com Deus é isso que refresca a nossa mente, é isso que alimenta a nossa mente fortalecida no Senhor. Quando a Bíblia fala em Efésios 6 do escudo da fé, e quando a Bíblia fala de algumas pessoas levadas por vento de doutrina, e eu vou dizer uma coisa, o quanto é assustador ver as pessoas entrando em determinado tipo de argumento porque alguém tem o poder da retórica. Tem muita gente que se deixa levar pelo que vê em rede social, em internet, porque ficou bonito, o cara falou com muita precisão, com muita propriedade. Mas saiba que isso a Bíblia diz que é sinal dos últimos tempos. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos, porque o argumento é muito forte. E tem muita gente entrando em determinado tipo de argumento que é antibíblico, que é anticristianismo. Mas o argumento é muito forte, é muito sólido, é muito consistente. E isso reforça a necessidade do nosso relacionamento com Deus ser ainda mais intenso. Não posso pisar na igreja uma vez na vida, não posso orar uma vez na vida, não posso manter práticas de relacionamento com Deus casuais. Quando Deus espera que isso aconteça dentro de uma rotina, de uma forma contínua, porque é dessa maneira que Ele vai instruir o meu entendimento. A minha mente precisa ser condicionada. Tem gente que chama isso de manipulação. O ser humano precisa de condicionamento mental, irmão, precisa sim. Agora, a pessoa escolhe que tipo de condicionamento mental ela vai precisar ter, ou ela quer ter. Não é condicionamento mental por uma estrutura religiosa. É um condicionamento mental estabelecido pelo Evangelho.
Por isso você vai ver que tem gente que vai dizer assim, não, mas o Evangelho é um livro ultrapassado. O Evangelho não se aplica nos nossos dias. O Evangelho, tem muita gente enxergando o Evangelho como uma estrutura estática de algo obsoleto que não tem mais valor. A menos que ela comece a ler a Bíblia. Porque quem diz que o Evangelho é um instrumento ultrapassado e obsoleto, nunca parou para ler a Bíblia. Porque no dia que ela parar para ler, ela vai ver que a Bíblia é um livro de extrema atualização. Extrema atualização. E não é necessário mudar a letra ou a posição da letra nos textos bíblicos. É permitir que o Espírito Santo seja espelhado, como a gente leu no texto base de hoje. É o espelho de Deus nos transformando de glória em glória, glória em glória. E essa não é uma obra do homem, é uma obra do Espírito de Deus. Preciso viver isso na prática. Eu não posso acreditar apenas no discurso, eu não posso apenas aceitar o discurso, isso precisa ser vivido. A vida prática, relacionamento com Deus é algo voltado para a vida prática, porque transformação precisa ser mostrada. Ninguém que é transformado, Jesus fala na parábola da candeia, ninguém acende uma candeia e deixa guardado, mas põe em cima de um alqueire, né? Assim que a Bíblia fala, não se esconde aquilo que é para ser visto. O que Deus espera é que a transformação que Ele opera na sua vida seja vista. E isso diz respeito às respostas de Deus. Deus está respondendo o tempo todo. Quantas coisas a gente vê como resposta de Deus? A resposta do livramento que Deus deu ao William por conta desse episódio tão desagradável. A resposta pela espera de uma vaga no colégio da Polícia Militar. A resposta de uma casa que estava sendo esperada para que ela pudesse ser ocupada, um imóvel próprio, para que alguém deixasse o imóvel de terceiros, um imóvel alugado, e passasse a ocupar um imóvel que era seu, e que ele precisou esperar por um tempo até que isso acontecesse, e aconteceu. Eu estou falando de respostas só para esses 15 dias de janeiro. 15, 20 dias de janeiro. Respostas de Deus. Ou será que a nossa fé, ela não é suficiente para acreditar que Deus abriu os portais celestiais para abençoar a todos quantos creem numa palavra empenhada? Numa chancela, numa validação que veio dos céus? Tudo isso é transformação de Deus para que a gente viva na prática e as pessoas possam ver aquilo que tem acontecido, que está acontecendo. Assim a gente entende o que é viver de glória em glória. E Deus se manifestando para aqueles que estão com o rosto encoberto, descoberto. É uma escolha que eu faço. Não quero viver com o rosto encoberto. Eu não quero viver uma máscara. Eu não quero viver uma máscara de dizer que sou uma coisa sem ser. Quero viver a transparência de um rosto que brilhe a glória de Deus. Que Deus manifeste a glória dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o que Deus espera de você, irmão. Uma postura de obediência. Não é apenas por uma questão de convivência, é de obediência. Relacionamento com Deus não é só por convivência. Não é só por uma suposta vida de intimidade, por carregar uma Bíblia debaixo do braço ou frequentar um culto ou ocasionalmente participar de alguma atividade de igreja. É alimentar um relacionamento contínuo. Isso, pastor nenhum tem ingerência, nenhum pastor consegue entrar nisso, nenhum pastor consegue aprofundar ou entrar nessas questões que são próprias, são particulares. Por mais que a gente alimente as nossas rotinas de busca a Deus coletivamente na igreja, existe uma seara na qual eu não entro, irmão, e ninguém entra. É na madrugada que está você só, e você está orando, você está conversando com Deus. É no seu momento de particularidade, seja ele qual for. Porque Deus fala com as pessoas onde as pessoas o buscarem, irmão, seja onde for.
Tem gente que diz, Deus fala comigo lavando prato. Tem duas coisas boas aí. Deus está falando e a pessoa está lavando prato. Aí tem esposa que deve estar dizendo assim, Deus fala com meu marido lavando prato, fala com ele lavando prato, fala com ele lavando prato, fala com ele lavando prato. Para que Deus continue falando. Você vai tomar banho, Deus está falando com alguém tomando banho. E seja lá onde for, ou como for, mas o coração que intencionalmente o busca, encontra ele. A gente só precisa gerar essa vida de relacionamento, para que a gente, mediante a postura, a gente tenha resposta. Por isso a gente está vivendo o ano da resposta de Deus, irmão. E por isso que a gente tem falado desde o início a respeito do clamor, porque o clamor gera resposta. Resposta gera relacionamento. E relacionamento gera transformação de vida. Assim. Eu clamo a Deus. Aquele que clama encontra as respostas de Deus. Isso alimenta relacionamento. Alimentando o relacionamento, eu tenho mudança de vida, transformação de vida. O quanto que a gente quer viver isso, o quanto que a gente deseja viver essa verdade, essa realidade. Agora saiba de uma coisa. Quem anda com Deus não é a mesma pessoa. Quem escolhe andar com Ele nunca mais será o mesmo. Amém?